Oi, amores! Bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Sextou para a gente mais uma vez de ciências, agora ciências. Gente, eu espero que todos estejam bem e eu quero agradecer muito a quem está podendo vir presencial e a quem está se dedicando muito, que eu vejo muito esforço de vocês também em casa, tá? Meus parabéns, eu estou muito feliz por vocês e espero que continuem acompanhando também. Então, ou na nossa plataforma ProESC ou lá no YouTube. Gente, não percam nenhuma aula, por favor. Então, bora lá para a nossa segunda aula de ciência. Depois da gente ter falado um pouco da fotossíntese na planta, né? Como ela respira, como ela come, agora a gente vai falar dessa relação das plantinhas aí com o ambiente. Então, olha só, lá na página 42 do livrinho de vocês, 42, não, desculpem, 45, né? Tem lá uma tirinha da relação das plantas com o ambiente. Olha só. As plantas podem ser encontradas até nos ambientes mais diversos. Algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersas no fundo dos lagos, rios. Mas como é que as plantinhas não morrem afogadas? Como é que as plantinhas não morrem afogadas? Né? Muito estranho isso. A gente vê, né? Claro, porque a gente sempre vive ali na terra, somos terrestres, então nós vemos as plantas terrestres, né? E as plantas aéreas. Mas e as que ficam embaixo da água? E as que ficam na água? Olha só. Agora converse com seus colegas. Em quais locais podemos encontrar espécies de plantas? Né? A gente pode encontrar na floresta, na nossa casa, no museu, no bosque, na própria rua, no cemitério. E um monte de lugar, gente. Em tudo que é lugar tem planta. Claro que a gente vai ver, né, várias espécies diferentes, mas na floresta, né? Nos parques ambientais, como a gente tem o Parque do Tinga, meu Deus, lá tem um monte de espécies, milhões. E como o vegetal mostrado na tirinha sobrevive naquele ambiente? Como é que essas plantinhas sobrevivem aí dentro da água? Gente, existem as plantinhas aquáticas, né? Que vivem na água. E elas precisam desse solo aí que tá dentro, esse solo meio molhadinho, esse solo com nutrientes, né? Mais minerais ou poucos minerais, para ela poder viver. Tanto é que, não sei se vocês já viram, mas eu que já tive aquário, a gente põe uma plantinha lá e ela acaba crescendo, ela acaba vivendo lá dentro da água mesmo. E o peixe também faz parte disso para que ela viva. Por quê? Porque ela está ali num ambiente natural próprio para ela. Então, olha só. As plantas possuem a capacidade de sobreviverem em diferentes locais porque possuem adaptações específicas. O que é adaptações específicas? Quando a gente chega num local, a gente precisa se acomodar, a gente precisa viver da maneira daquele local. Então, assim acontece com a planta. Mas o que acontece? Ah, tia, a gente consegue criar um cacto, olha aqui, esse cacto aqui, bem aqui, que é aquela planta cheia de espinhos, assim, aqui em Belém? Provavelmente não. E a resposta melhor é não. Por quê? Porque primeiro que aqui chove muito. Ah, tá muito quente? Tá muito quente. Mas ele vive em local seco. Então pode ser que ele não se adapte, né, a esse local. Por isso ele tem uma adaptação específica do sertão, também lá da América do Norte, nos locais mais secos, como o México,
né? Olha só. Plantas com folhas que acumulam água estão adaptadas para ambientes quentes e sem chuvas. Elas acumulam a água. O cacto, ele acumula água. Ele parece sequinho, ele parece espinhoso, mas ele retém o líquido nele. Aqui, essa outra plantinha, plantas com gavinhas podem alcançar maiores alturas e assim receber mais luz solar. Ó, plantas que têm essas cordinhas assim, esses galinhos, elas chegam a uma altura, né? Sabe, não tem o pé de feijão que vai... Aí elas chegam a umas alturas enormes. E elas vão receber mais luz solar, claro. Quanto mais alto, mais luz do sol. Plantas com folhas pequenas perdem menos água por transpiração. Como assim? Eu já falei para vocês que como é que a planta transpira? A gente não soa, né? A gente não vai gastando energia e acaba por suar, né? Aquele suor, aquela água fora da gente que a gente não sabe de onde brotou. É porque o nosso corpo, igual a folha, é cheio de água. Então, uma hora ela vai suar, né? Ela vai transpirar. Então, as plantinhas que têm menos, a folhinha menor, ela vai transpirar menos. Olha só, plantas com raízes abundantes, com raízes grandes, absorvem maior quantidade de água e nutrientes, com certeza, do solo. Olha só, lá na página 46, tá? Os elementos que as plantas utilizam para crescer muitas vezes não vêm diretamente do solo. Como assim? A planta, para ela viver, para ela se adaptar naquele local, nem sempre ela vai tirar tudo do solo, né? Ela não vai tirar tudo do solo. Ela vai tirar do sol, ela vai tirar da chuva, né? Elas podem se fixar em diferentes substratos, em diferentes minerais, como pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. Sim, gente, isso é incrível. Mas a planta, ela arranca mineral, ela arranca nutriente até do telhado, até do muro, né? Da água que escorre, de tudo isso. Porque tudo dali que vai caindo nela vai sendo adubado junto nela. Ah, claro que nem todas vão ser assim, né? Podemos encontrar vegetais, plantas, sobrevivendo nos mais diferentes ambientes, em regiões com temperaturas mais baixas. Há espécies que conseguem sobreviver aos períodos frios e nos desertos, menos sendo um pouco favorável à vida. Também há espécies que sobrevivem ao intenso calor e à falta de água. Falta de água. Olha só. Essa aqui, que é chamada amor perfeito, é uma plantinha que sobrevive no alto frio. Muito frio. Muito frio e ela tá linda, maravilhosa, né? Olha só. Amor perfeito é o nome dela, ou erva trindade, ou viola tricolor. Ela é eurasiática. O que isso quer dizer? Que ela também está na Europa, no frio da Europa e também da Ásia, né? Olha só, ela vive num solo ácido ou neutro. Isso são os tipos de solo, né? O tipo de adubo lá que você tem que botar para que ela fique firme e forte. Mas ela aguenta todo o potencial do frio. E essa bonitona aqui do nosso lado, linda, super linda, ela se chama Árvore do Viajante, ou Ravenala madagascariensis. Madagascariensis, porque ela cresce em Madagascar, na África.
E também no Havaí, nos Estados Unidos. Ela parece ser assim bem praiana, né, para Havaí. Então, olha só, voltando aqui, como eu falei para vocês, nós temos plantas terrestres que vivem com as raízes na terra, né, como exemplo a orquídea. Nós temos plantas aéreas que vivem com as raízes nas árvores, né, em outras árvores. Olha só, o nome dessa é Hera. E aquáticas que vivem com as raízes na água. Nenufar. Provavelmente vocês já devem ter visto essa daqui. Eu não conheço muito as plantas por nome, mas geralmente as plantas mais assim que tem a ver com a cara do Pará, né, que a gente encontra muito aqui, eu sei bem de qual o nome de cada uma. Olha só. Agora aqui embaixo. Geralmente em lugares frios, em que boa parte da água disponível encontra-se congelada, as árvores perdem suas folhas de propósito durante o inverno. Elas realizam esse mecanismo para evitar a perda de água pelas folhas. A natureza é uma coisa assim maravilhosa, porque, né, ela cai aqui as folhinhas para que seja reaproveitado. Nada se perde. Então, tudo acontece bem perfeitamente para que nada acabe se perdendo aí, né? Essa água não vai embora de jeito nenhum. Elas realizam essa troca, né? De cai a folha, volta a água de volta, para que nada se perca. Dependendo do ambiente em que habitam, os vegetais vão possuir diferentes estruturas e estratégias que os permitem realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e água para produzir seu próprio alimento. Gente, como eu falei, a planta precisa se adaptar. Então, se ela por um acaso não encontra uma maneira de receber o sol que ela precisa, né, de não produzir o alimento dela, então o negócio vai ficar difícil para ela viver, né? As plantas aquáticas possuem raízes que geralmente não se fixam no terreno, e sim ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários ao vegetal. Assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio de que precisam para respirar. Sim, a planta aquática, ela já tira ali o oxigênio da própria água, do próprio peixe, né? Porque o peixinho está respirando lá embaixo, então ele libera também o oxigênio. Então, ela acaba até mesmo respirando por ali, né? Também fazendo o seu alimentozinho. E a gente tem a Vitória Regia, né? Que é uma planta aquática aqui da nossa região. Os vegetais adaptados a viverem em lugares secos, como a caatinga, que é onde tem, né, os cactos, geralmente possuem caules e folhas carnosos, capazes de armazenar água para períodos de estiagem. Estiagem que é a seca. Então, como eu falei para vocês, o cacto ele parece sequinho, ele parece muito fofinho ali, mas ele está acumulando água, né? Ele fica na região seca, mas ele acumula toda a água que dá. Que aí que quando der o período de seca, quando, né, tiver aquele calor torrante, super seco, ele tá lá. Lindo, maravilhoso, super verdinho, né? Árvores como a barriguda costumam armazenar água em seu tronco. Olha só, nem dá para perceber que ela tá super buchuda de água, né? Então, indo agora para a página 47, né? Para reduzir a perda de água através da evaporação, os cactos sofreram transformações em suas folhas, que ficaram semelhantes a espinhos. Então, olha, a gente acabou de descobrir o que são os espinhos, né? É uma transformação por perda de água.
Perdeu a água, puf, espinho. Já pensou? Toda vez que cai uma gotinha, tem que virar um espinho? Por isso que, né, tem 1 milhão aí de espinhos no cacto. Agora nós vamos falar de alguns tipos de planta aí, como elas se classificam, né, nessa questão de tipo, de que lugar elas se adaptam. Olha só, as plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas. Podem ser encontradas facilmente em locais com formações vegetais muito densas, como florestas, onde se instalam em cima de outros vegetais para receber a luz solar com maior intensidade. São capazes de extrair seus nutrientes de matéria orgânica morta, presente na casca da árvore, sobre a qual está apoiada ou do próprio ambiente. Como assim, tia? Não entendi nada. Foi um texto assim super louco, né? Tá tudo. Não sei nem o que quer dizer isso. Gente, essas plantas, resumindo, epífitas, né? Que não tem outro nome, elas são uns tipos de planta que ela só vai crescer, ela só vai desenvolver se ela estiver pegando material orgânico, se ela estiver pegando parte de outra planta. Que no caso, algumas se encostam aí, né, na árvore, se encostam também em galhos, em tudo isso, no tronco da árvore, na raiz de outra árvore. Então elas vão se encostando e dali elas vão tirando material orgânico até de alguns insetos que morrem, tudo isso. Olha só, uma planta epífita que eu botei para vocês é uma orquídea tigre, tá? Ela, acredito que ela seja encontrada lá também para América do Norte, né? Olha só, é um tipo de orquídea que ela vive aí também, né, em cima de outras plantas. Entre exemplos de epífitas estão espécies de samambaias, bromélias e orquídeas. A gente também encontra muito aqui no Pará samambaias, né, que elas crescem assim para o lado, muito fofa essa samambaia. Ela tem como se fossem uns braços assim enormes, bem verdinhos. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas. Que coisa feia, dona parasita, né? Eu não consigo produzir o meu alimento, aí eu tenho que, né, comer a comida do outro, ver se eu posso. Chamadas de hospedeira, né? Que ela é uma hóspede que veio comer na casa do amigo. Chamada de hospedeira é tudo de que precisam. Algumas espécies parasitas não produzem nem sua própria energia. Ou seja, ela é outra planta que tem que viver por ela, né? Porque já que ela não produz alimento, ela não produz energia, então é outra planta que está vivendo por ela, né? Se a outra planta não viver, ela também morre. Então, olha só. A planta da imagem acima retira todas as substâncias de que necessita das raízes de outros vegetais. Geralmente ela está lá na raizinha. E uma planta parasita, né, é o nosso querido tomateiro. Tomateiro também, ele vai ali sugando bastante do solo, né, aqui das raízes, no caso, todos os nutrientes. No caso, os nutrientes aí do solo, das raízes. Existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Por isso, capturam insetos e outros pequenos animais para obter esses elementos. São as plantas insetívoras. Essas plantas costumam viver em solos pobres em nutrientes. Gente,
essas plantas, vocês já ouviram aí, o solo delas é um solo super pobre, não tem nenhum nutrientezinho, não tem uma vitaminazinha. Então, o que elas fazem, né? Elas comem um outro inseto, né? Para poder viver, para poder tirar os nutrientes dele dali. Porque o inseto também vai comer outras plantas, né? Então, as outras plantas vão dar nutrientes para eles, que vai passar para a planta insetívora, que nós também chamamos de carnívora, né? Então, olha só. As espécies insetívoras capturam suas presas, digerem e utilizam os nutrientes para realizarem a fotossíntese. Essa daqui, muito fofinha, é a Darlingtonia, né? Da Califórnia. E ela é uma planta insetívora lá no solo pobre e ela vai comer dos outros insetinhos, né? Os outros animaizinhos ali para poder, né, fazer a fotossíntese dela, para ela se alimentar. Então também, né, é bem forte essa questão da planta insetívora. Gente, eu espero que todos vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula bem legal e um beijo bem grande, um bom final de semana. Até a nossa próxima aula.